No coração de uma floresta antiga, onde a luz do sol mal tocava o chão coberto por musgo, existia um lago silencioso que poucos humanos conheciam. Diziam os mais velhos da aldeia próxima que aquele lugar era habitado por um yokai, uma criatura tão antiga quanto as próprias árvores. Mas como toda boa lenda, ninguém sabia ao certo se aquilo era verdade, até o dia em que Haru decidiu descobrir. Haru era um jovem músico, viajante solitário que carregava apenas seu violão e uma curiosidade que beirava o imprudente. Ele tinha ouvido histórias sobre o lago e, diferente dos outros, não sentia medo, sentia fascínio. Se existe algo ali, pensava, talvez só esteja esperando ser compreendido. Ao chegar à floresta, o silêncio era quase absoluto. Nem pássaros cantavam. Era como se a própria natureza estivesse observando. Caminhando por entre árvores altas e retorcidas, Haru finalmente encontrou o lago. A água era calma, refletindo o céu como um espelho verde azulado. Sentada à beira da água, havia uma figura. Uma jovem de cabelos longos e esverdeados, parcialmente submersa, olhando para a superfície como se estivesse hipnotizada. Haru hesitou por um momento, mas então se aproximou devagar. Olá, disse ele, com cuidado. A jovem virou o rosto lentamente. Seus olhos eram estranhos, profundos, como se escondessem séculos de memória. Você não deveria estar aqui, respondeu ela, com uma voz suave, mas carregada de algo antigo. Haru sorriu levemente, tentando parecer tranquilo. Eu só queria conhecer o lago. E você? A jovem o encarou por mais alguns segundos. Então, algo inesperado aconteceu. Ela sorriu. Humanos costumam fugir antes mesmo de me ver. Você é diferente. Haru sentou-se na margem e, sem pedir permissão, começou a tocar seu violão. A melodia era calma, leve, quase como uma brisa. Aos poucos, a tensão no ar começou a desaparecer. A jovem fechou os olhos, ouvindo. Mas o que Haru não via, era o que estava abaixo da água. Sob a superfície, algo imenso se movia. Um corpo colossal, coberto por algas e cicatrizes do tempo. Um olho se abriu lentamente, observando cada movimento do jovem. A jovem voltou a falar. Faz muito tempo, desde a última vez que ouvi música. Então eu posso ficar, disse Haru, sem parar de tocar. Posso tocar para você todos os dias. Ela abriu os olhos novamente. Desta vez, havia algo diferente ali, uma mistura de tristeza e esperança. Você não entende, murmurou ela. De repente, a água começou a se mover. Pequenas ondas se formaram ao redor da jovem. Haru parou de tocar. O que foi isso? A expressão da jovem mudou completamente. Vá embora, disse ela, agora com urgência. Agora! Mas já era tarde. A água explodiu para cima, revelando a verdadeira forma do yokai. Uma criatura gigantesca emergiu do lago, parte humanoide, parte sapo monstruoso, com olhos brilhantes e uma presença esmagadora. Sua mão enorme se ergueu acima de Haru. O jovem congelou. A jovem, no entanto, não fugiu. Pare! Gritou ela. A criatura hesitou. Ele não é como os outros. O yokai olhou para ela, e então para Haru. Humanos, sempre vêm, sempre destroem, ecoou uma voz grave, que parecia vir de dentro da água, da terra, do próprio tempo. Haru tremia, mas ainda assim conseguiu falar. Eu não quero destruir nada, eu só queria ouvir sua história. Silêncio. A floresta inteira parecia prender a respiração. A jovem caminhou até a criatura e colocou a mão em sua pele úmida e fria. Ele pode ser diferente, disse ela, suavemente. O yokai abaixou lentamente a mão. Prove. Haru engoliu seco, e fez a única coisa que sabia fazer. Ele tocou. Dessa vez, não era apenas uma melodia bonita. Era algo mais profundo. Era como se cada nota carregasse sua intenção, sua sinceridade. A música ecoou pela floresta, atravessou a água, e alcançou o coração da criatura. O enorme yokai ficou imóvel.
Seus olhos, antes agressivos, suavizaram. A jovem sorriu. Há muito tempo, eu também era humana, revelou ela. Fui atraída por este lago, como você. Mas diferente de você, eu fiquei. Haru continuou tocando, agora com ainda mais emoção. E você nunca mais voltou? Perguntou ele. Este lugar muda quem entra. Ou talvez, revele quem realmente somos. A música terminou. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era pesado. Era tranquilo. O yokai lentamente afundou de volta na água, desaparecendo nas profundezas. A jovem olhou para Haru. Você pode ir embora agora, enquanto ainda pode. Haru levantou-se devagar. E você? Ela olhou para o lago. Eu já fiz minha escolha. Haru hesitou. Posso voltar? Ela sorriu, de forma quase imperceptível. Se o lago permitir. Haru deu um último olhar para aquele lugar misterioso, e então partiu. Dias depois, na aldeia, ele contou sua história. Ninguém acreditou. Disseram que era apenas mais uma lenda. Mas todas as noites, Haru voltava à floresta. E às vezes, bem baixinho. A música ainda podia ser ouvida ecoando sobre o lago. E nas profundezas, algo escutava.